Sabe o que eu fico pensando? O que realmente separa um campeão, assim, dos outros? Será que é só o talento de nascença, aquela força física impressionante, ou tem algo mais profundo, uma mentalidade diferente que faz a diferença? É uma ótima pergunta para começar. Uhum. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, né? Explorando as ideias que estão no livro Cabeça de Campeão. Temos um material bem rico aqui que tenta desvendar essa mentalidade. Exato. E o mais interessante, como esse material mesmo aponta, é que essa tal cabeça de campeão não é útil só para atleta de altíssimo nível, não. Ah, não. Não. As lições que ele traz, olha, podem ser super aplicadas nos nossos desafios do dia a dia. Sabe? Tipo, se preparar para uma prova puxada, encarar aquela entrevista de emprego importante. Sei bem como é. Pois é. Ou tocar um projeto que exige muito. E até mesmo para melhorar nossos relacionamentos, ou, sei lá, destravar a criatividade, é bem amplo. Que legal isso. O livro usa uma imagem central que eu achei muito boa, um mapa mental do campeão. Sim, essa do mapa é ótima. Vamos usar esse mapa então como nosso guia hoje para entender as etapas, as qualidades que são essenciais nessa jornada, tanto para quem busca alto desempenho quanto para a realização pessoal mesmo, né? A nossa missão aqui é investigar como qualquer pessoa pode, de certa forma, cultivar essa mentalidade vencedora dentro de si. Uma busca importante. Então, vamos lá, vamos abrir esse mapa. O livro divide ele em 3 grandes territórios, né, por onde passa o caminho do campeão. Tem a Terra dos Sonhos, o Vale do Plano e a Terra da Criação. Parece quase uma jornada de videogame. É uma metáfora bem visual, ajuda a entender o processo todo. A Terra dos Sonhos, bom, é ali o ponto de partida. É onde tudo começa a nascer, sabe? O desejo. Isso, o desejo forte, a paixão que te move, aquela vocação que chama, ou quando você reconhece um talento ali, mesmo que ainda bruto. É aquele momento de ouvir uma voz interior que te aponta uma direção, um caminho. A faísca inicial. Exatamente, a faísca. Mas é claro, né? Só sonhar não leva ninguém pro pódio. Não basta. Com certeza. E é aí que a jornada continua, né? Entra no Vale do Plano. É isso. Perfeito, o Vale do Plano. Imagino que seja o lugar onde o sonho começa a virar algo mais concreto. É isso. É onde entra a necessidade de definir objetivos claros, de ter uma disciplina de ferro mesmo e de buscar conhecimento sem parar. O material fala até em ter o talento para explorar o seu talento. Isso me lembrou na hora do Agreaga-se. Ah, sim, um ótimo exemplo citado. Que ele focava não na vitória lá no final, mas no processo de cada dia, sabe? No desafio que cada treino representava. É tipo, transformar a vontade em método. Exatamente. Esse Vale do Plano exige o que o livro chama de estar em pesquisa. Não é só treinar por treinar. Estar em pesquisa? Como assim? É uma atitude, sabe? Uma busca constante para melhorar, para entender onde você errou, para não ter medo de tentar coisas novas, abordagens diferentes. Os campeões que o material descreve são quase obcecados pela pesquisa. Entendi. E as dificuldades que aparecem, elas não são vistas como um sacrifício horrível, mas como parte essencial, necessária mesmo, do caminho. Um ponto-chave aqui é definir metas internas. Metas internas. Isso, focadas no processo, na sua evolução pessoal, e não só ficar olhando para as metas externas, tipo, o resultado final, o ranking. Faz sentido. Focar no que você controla. Precisamente. A disciplina e a intensidade no treino, no estudo, na prática. E isso é a base de tudo nesse território do plano. É como construir a estrutura para o talento poder realmente brilhar depois. Ok, então, depois de atravessar esse Vale do Plano, com toda essa estrutura construída, a gente chega na Terra da Criação. Pelo nome, imagino que seja o momento da verdade, né? A performance, a competição, a apresentação, onde tudo acontece? É, a hora H. Mas essa é descrita como a região, assim, mais misteriosa do mapa. Misteriosa. Por quê? Porque a chave para o sucesso aqui parece ser o desapego. Parece contraintuitivo, né? Desapego.
Justo na hora H. Pois é conseguir silenciar na mente racional, sabe? Aquele excesso de controle. E deixar o instinto agir, deixar fluir. É quase como um estado de desaparecer para virar uma coisa só com o gesto, com a música, com a tarefa ali na sua frente. Nossa, A comparação que fazem no livro é com um artista que se entrega totalmente à obra. Ele esquece de si mesmo no processo criativo. A autoconsciência excessiva, nesse momento, só atrapalha. Isso me conecta direto com uma dinâmica interna que o livro explora e que eu achei fascinante. A briga entre o mestre e o artista dentro da gente. ah, sim, essa é ótima. O mestre e o artista. O mestre seria essa nossa parte mais racional, né? Controladora, que pensa demais, que critica, julga, morre de medo de errar. Nosso crítico interno. Isso. E o artista é o lado espontâneo, intuitivo, que vive o agora, que se permite brincar, experimentar sem medo. O exemplo do Carlitos patinando de olhos vendados que o texto menciona é, nossa, perfeito. É muito bom mesmo. Enquanto ele não viu o perigo, ou seja, o mestre estava desligado, ele era genial, né? Aí quando ele abriu os olhos e viu o abismo, a análise racional tomou conta e pronto, paralisou. É uma descrição excelente dessa dualidade que a gente vive. E segundo a análise do livro, o segredo para a alta performance não é tentar fortalecer ainda mais o mestre, mas sim aprender a acalmá-lo, para que o artista possa se expressar mais livremente. Acalmar o mestre? Como? Identificando e tentando neutralizar o que o livro chama de pensamentos parasitas. Pensamentos parasitas. É tipo medos, dúvidas, aquelas inibições que travam a gente. E o curioso é que isso raramente funciona com ordens diretas, tipo, tenha mais confiança, ou se concentra agora. Não é assim. Não. Como funciona então? Parece que funciona ao contrário, através da aceitação de que a gente não tem controle sobre tudo. Aquela vontade excessiva de acertar, sabe? Atenção para performar bem justo naquele momento crucial. Isso pode até ser um mau sinal. Que paradoxal. Totalmente. Muitas vezes as nossas melhores realizações, seja no esporte, na arte, em qualquer coisa, são aquelas que meio que escapam, que fluem, quando a gente para de tentar forçar demais, de controlar demais. Entendi. É um equilíbrio delicado. Menos controle consciente para ter mais desempenho. Mas tem um outro lado dessa moeda interna que o material explora. Os tais dos demônios. O que seriam exatamente esses demônios? O nome assusta um pouco. O termo é forte, mas a ideia é boa. Refere-se àquelas nossas fraquezas mais profundas, sabe? Dúvidas, conflitos internos que a gente não resolveu direito e que tendem a aparecer justamente sob pressão. Na pior hora. Exato. Quando a gente mais precisa de foco, de clareza. São como obstáculos internos que nos sabotam. O livro até dá exemplos. Quais? O demônio da culpa, por exemplo. Aquela sensação de acho que não mereço vencer. Ou o demônio do olhar alheio, sabe? O medo paralisante do julgamento, de decepcionar os outros. Tem o da ambiguidade também. Ambiguidade. Quando a pessoa não admite para si mesma que talvez nem queira mais tanto aquilo que está buscando. Ou ainda, o demônio da raiva, da frustração. Aquela dificuldade em aceitar os próprios erros e seguir adiante. Nossa, são muitos. E como a gente lida com eles? Espera chegar a hora da pressão para ver o que acontece. Não, de jeito nenhum. A argumentação central no texto é que a verdadeira batalha é essa, a interna. E que esses demônios precisam ser encarados antes do momento decisivo. Antes, na preparação? Exatamente. Lá atrás do nosso mapa mental, lembra? No Vale do Plano. Durante toda a fase de preparação, a sugestão é que só o fato de identificar o problema, de trazer essa sombra para a luz, talvez até conversar sobre isso com alguém de confiança, como um treinador, um mentor, isso já é um passo enorme para enfraquecer o poder deles. Ah, entendi. Não dá para varrer para debaixo do tapete e torcer para que eles desapareçam sozinhos na hora H, né? Não funciona. Faz todo sentido. Enfrentar as sombras na preparação para ter mais luz na hora da performance. Ok, então pensando em tudo isso, o mapa, o mestre, o artista, os demônios, como que a gente constrói, na prática, essa mentalidade forte, essa resiliência? O livro dá bastante ênfase à personalidade. Sim,
A personalidade é um ponto-chave. O física são parecidas, quem leva melhor é quem tem aquela aura de vencedor, sabe? Aquela presença que impõe respeito, que faz o adversário sentir a pressão antes mesmo de começar. O exemplo do Tiger Woods é citado. Claro, Tiger Woods. Dizem que a simples presença dele em campo já mexia com os outros jogadores. Essa energia que a pessoa irradia. Sim, e essa força de personalidade, segundo a análise do livro, muitas vezes vem de um lugar inesperado, de cultivar a própria diferença, de ter a coragem de ser o mau aluno. Mau aluno, como assim? Ser indisciplinado? Não no sentido de disciplina ou de rebeldia boba, mas na disposição de não se conformar com o padrão, sabe? De buscar caminhos próprios, de questionar os métodos que funcionam para todo mundo, mas talvez não para você. Ah, entendi. Tipo Bode Miller no esqui. Exato. O esquiador Bode Miller, que o texto menciona, ele insistia naquele estilo super arriscado dele, mesmo contra o conselho dos treinadores. É um caso. Outro exemplo muito forte são as irmãs Williams no tênis. Venus e Serena. Elas mesmas. Treinadas pelo pai, o Richard, de um jeito totalmente fora dos padrões do circuito juvenil da época, elas seguiram um caminho único, desafiaram as convenções e provaram que ser diferente pode ser uma força tremenda. Essa ideia de ser diferente é muito poderosa mesmo. E a relação com o treinador ou mentor parece fundamental nisso tudo. Eu adorei o caso que está detalhado no material, do Gennady Toretsky, o treinador de natação. Ah, o Toretsky com o Popov, fantástico. Sim, como o campeão Alexander Popov. O Toretsky não queria só um atleta que obedecesse. Ele focava em desenvolver a personalidade, a autonomia do Popov. Chegou ao ponto de propósito, sumir em alguns dias de competição importante. É incrível isso. Para forçar o Popov a confiar totalmente nele mesmo, a tomar as rédeas. É quase como se o atleta pedisse: mestre, me ensina a não precisar mais te obedecer cegamente. É sobre construir autoconfiança, independência, exato. É formar um campeão que pensa por si, não um robô dependente. E tem outro pilar essencial nessa construção toda: a relação que a gente tem com a dificuldade. Com a dificuldade? Como assim? O livro faz uma crítica à mentalidade que ele chama de geração zapping. Aquela que busca recompensa fácil, imediata e foge do esforço que demora para dar resultado. A cultura do imediatismo. Isso. A mentalidade campeão, ao contrário, exige que você se associe à dificuldade. Quase como fazer dela uma parceira de treino, sabe? O treino que realmente funciona não é só aquele que confirma o que você já sabe fazer bem. Qual é, então? É aquele que te desafia de verdade, que testa seus limites, que te leva até o que o texto chama de ponto de ruptura. Ponto de ruptura? Isso soa meio perigoso. É o limite da sua resistência psíquica e emocional. Mas o objetivo não é quebrar você, claro. É expandir esse limite pessoal aos poucos. E no contexto da competição, é aprender a reconhecer e, se for o caso, até testar o limite do adversário. Entendi. É esticar a corda, mas sem arrebentar. Exato. E claro, é fundamental que tenha prazer nisso, que tenha motivação de verdade. No processo, sofrer por sofrer, sem um propósito claro, não constrói nada que dure. É aí que a relação de confiança, de estima com o treinador, como a gente viu no caso Popov-Toretsky, vira um combustível poderoso para enfrentar esses momentos duros e achar significado no esforço. A dificuldade vira uma ferramenta para crescer, então, não só um obstáculo a ser evitado. Essa é a ideia. Não fugir da dificuldade, mas aprender a dançar com ela. Muito bom. Mas aí, toda essa busca por performance, por superar limites, por vencer, não tem o risco de virar uma mentalidade meio vencer a qualquer custo? O livro fala sobre isso. Fala sim. E traz uma perspectiva que eu acho muito importante, que é sobre valores. Ele compara os grandes campeões a uma espécie de cavaleiros dos tempos modernos. Cavaleiros modernos, gostei disso. Adiciona uma dimensão ética que é fundamental para a discussão sobre performance, né? A ideia central que o livro apresenta é que os maiores ídolos, aqueles que realmente transcendem o esporte e viram lendas, e aí o material cita Pelé, Muhammad Ali, Michael Jordan, Nadia Comaneci. Só gigantes. Pois ver, eles não são lembrados só pelas vitórias,
mas por conseguirem combinar uma combatividade enorme com uma certa nobreza de espírito. Nobreza de espírito, o que seria isso no esporte? O texto fala de qualidades como honestidade, lealdade, uma certa elegância não só física, mas na atitude, um respeito genuíno pelo adversário mesmo na maior rivalidade. Esses campeões lendários buscariam a beleza do gesto, a excelência na execução e não só o resultado final a qualquer preço. Tem exemplos disso. Tem exemplos marcantes no material, como o do ciclista Jan Ullrich, que uma vez esperou pelo Lance Armstrong depois que ele caiu no Tour de França, mesmo podendo ganhar vantagem tática com isso. Nossa, que gesto! Ou o do tenista Mats Wilander, que pediu para repetir um ponto decisivo que o juiz tinha dado a favor dele em Roland Garros, porque ele ficou na dúvida se a marcação estava certa. São atos que mostram essa nobreza na prática, né? Uau, esses exemplos realmente dão outra dimensão para a coisa. Então, o sucesso nessa visão vai muito além de só levantar troféu. Muito além. Tem a ver com atingir o seu próprio potencial máximo, com chegar no topo da sua montanha pessoal, como o livro diz. A qualidade da jornada e a integridade com que você caminha parecem ser tão ou mais importantes que o destino final. Precisamente. É sobre a qualidade da busca, as histórias inspiradoras que o material traz. Como a do aviador Enrico Guillomet, que sobreviveu dias perdido nos Andes depois de uma queda, focado obsessivamente em dar só mais um passo. Que história incrível! Ou a do Heinrich Schliemann, que dedicou a vida e a fortuna para encontrar as ruínas de Troia, baseado só nos poemas de Homero. Elas mostram essa dedicação a um propósito maior, sabe? Uma busca que transcende a vitória comum. É como responder a um chamado interno, aos heróis interiores, como diz o texto. Ser campeão antes de mais nada aos seus próprios olhos. Essa ideia de ser campeão aos próprios olhos é muito forte. Quer dizer que o verdadeiro sucesso, no fundo, tem muito a ver com autoconhecimento, com ter coragem de encarar e superar os próprios medos, as limitações. Com certeza. E com encontrar o sentido profundo naquilo que você faz, independente do reconhecimento externo ou do resultado final. É quase uma jornada de autotranscendência. Exatamente. A vitória externa acaba sendo uma consequência. E talvez nem seja a mais importante, dessa vitória interna que você conquista. Exploramos bastante hoje essa fascinante mentalidade de campeão, né? Dissecada aí no livro Cabeça de Campeão. Ficou bem claro para mim que não é uma receita pronta, uma fórmula mágica. De jeito nenhum. Mas é uma combinação complexa. Ter a capacidade de sonhar grande, a disciplina para planejar com seriedade, a intensidade para agir, para executar, a coragem para enfrentar os fantasmas internos, Isso. resiliência para abraçar os desafios e aprender com eles, e talvez o mais importante, a clareza para definir e viver de acordo com seus próprios valores. E o mais legal é perceber que esses princípios todos podem ser cultivados em qualquer área da vida, né? Muito além só do esporte. Sem dúvida alguma. E talvez uma reflexão final interessante para a gente levar daqui seja esta. O material que a gente analisou lista uma série de qualidades, de atitudes valiosas. Levar o sonho a sério, saber dizer não quando precisa, cultivar a diferença, aceitar a frustração como parte do jogo, ter lucidez sobre si mesmo, se associar à dificuldade e muitas outras. É uma lista longa e exigente. É sim. E aí, em vez da gente sentir aquela pressão de ter que dominar todas elas perfeitamente, será que o verdadeiro caminho não seria identificar aquelas 2 ou 3 que realmente ressoam mais fundo para cada um de nós? Focar no essencial para cada um. Aquelas que definem a nossa jornada particular para a gente se tornar, de fato, um campeão na nossa própria cabeça. Fica aí uma provocação, né? Sobre autoconhecimento e foco para quem nos ouviu poder refletir um pouco.